tudo bem com vocês, sétimo ano? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido um maravilhoso, um excelente fim de semana, que tenham começado a semana com uma ótima segunda e que estejam preparados para mais uma semana de aula de ciências. Show de bola? Então, pega papel, caneta, pega o MD, pega o caderno e cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, o dia de hoje, julho de 2020, conteúdo angiospermas. Habilidade, conhecer as especificidades das angiospermas. Então, na semana passada, nós tivemos duas videoaulas nas quais nós falamos de pteridófitas, que eram as samambaias. Depois nós tivemos a aula das gimnospermas, que eram quem? Os pinheiros, que dão lá o nosso pinhão, que vocês sabem agora que é uma semente. E hoje a gente vai avançar para um grupo bem legal, que eu gosto bastante, que são as angiospermas. E antes de vir para a aula, o professor passou na feira, trouxe banana, cenoura, batata, abacate, tomate, batatinha salsa, laranja. Fiz a feira e trouxe tudo aqui para a nossa aula. Para quê? Porque isso tem tudo a ver com angiospermas, tem tudo a ver com esse grupo bem legal que a gente vai falar agora. Show de bola? Então nós vimos que as gimnospermas eram plantas que tinham raízes, caule, que tinham folhas e que têm sementes. A grande novidade evolutiva delas eram as sementes. Agora nós vamos estudar um grupo, as angiospermas, que tem raiz, caule, folha, semente, flor e fruto. Então essa é a grande novidade das angiospermas. As flores e os frutos, os lindos frutos que fazem parte da nossa alimentação, que fazem parte da nossa dieta e que são essenciais para que a gente tenha um método de vida bem saudável. Se você não come fruta, se você não come lá a cenoura, a laranja, o tomate, passe a ingerir esses alimentos na sua dieta, porque vão tornar a sua vida uma vida muito mais saudável e você vai ter uma longevidade muito maior. Então, vai viver muitos anos e vai viver bem, com bastante saúde, porque esses alimentos são essenciais para uma dieta bem saudável. Show de bola? Mas vamos entender, então, que a grande novidade evolutiva das angiospermas são os frutos e as flores. Então, nós vimos que as gimnospermas tinham flor e não tinham flor, que elas tinham apenas a semente. Aqui nós vamos ter tudo que a gente já viu e mais o fruto e a flor, que são os grandes ups desse grupo. Um grupo bem legal que tem todos esses aparatos, certo? Então isso muda a vida dessas plantas. Elas são vasculares, elas vão ter xilema, elas vão ter floema, elas vão ter esses vasos condutores de seiva, por isso muitas vezes elas vão ser bem grandes. Então a bananeira, a macieira, a laranjeira, são árvores bem grandes que elas vão poder ter esse formato, por quê? Porque elas têm xilema e elas têm floema. Aqueles vasos condutores de seiva bruta que vai subir e de seiva elaborada que vai descer, certo? Sobe pelo xilema e desce pelo floema. Tudo isso no corpo dessas angiospermas também. Qual a grande novidade evolutiva da flor? Para que serve a flor? A flor, ela é muito importante para a reprodução. Por quê? Porque lembram que a gente viu os agentes dispersores de sementes nas gimnospermas, que era a gralha azul, a cutia? Aqui nós vamos ter agentes polinizadores. Toda planta que tem flor, toda angiosperma que tiver então a flor, o que vai acontecer? Vai ter um agente polinizador. Por quê? Porque elas têm pólen. O que o pólen vai fazer? É o pólen, o grão de pólen. Dentro do grão de pólen, nós vamos ter o espermatozoide que está saindo lá, né, da planta masculina, que está sendo levada para a planta feminina e vai acontecer então essa fecundação e vai permitir que essa espécie se perpetue. Então, primeira coisa, lembrem, o grão de pólen não é
ele que é o agente, não é ele que vai fazer que a reprodução aconteça. Nós temos o agente polinizador, que vai ser atraído pelo pólen. Então, por exemplo, o beija-flor vai ser atraído pelo pólen. Dentro desse grão de pólen, nós vamos ter ali a estrutura reprodutiva masculina. E aí, quando o beija-flor sair dessa planta, for numa outra planta, levar esse pólen, que dentro dele tem a estrutura reprodutiva masculina, ali vai cair esse pólen e vai se fecundar e vai nascer uma nova planta. Olha que legal! Essa é uma das formas. A outra forma é por semente. Então, por exemplo, a banana ela vai ter lá a semente no fundinho dela que se você plantar vai gerar uma nova bananeira. Então, nós temos essas duas formas de reprodução. A reprodução que depende dos agentes polinizadores, quando a gente tiver flor, e a reprodução por semente, principalmente no caso dos frutos aqui, né, da laranja, do abacate, da banana, que vão passar por esse processo que você planta a semente e ali vai nascer uma nova angiosperma. Então essas são as grandes características evolutivas desse grupo, certo? Então como elas dependem ou dos agentes polinizadores ou dos agentes dispersores de sementes, elas não precisam da água para a reprodução. Lembrem dessa informação. Para a gente entender mais um pouquinho, eu vou aprofundar em algumas características bem específicas desse grupo. A primeira delas são as raízes. Para que servem as raízes? As raízes vão tirar lá do solo todos os nutrientes que as plantas vão precisar. Então, dentro das angiospermas, nós vamos, como eles são um grupo muito amplo, com plantas muito grandes, nós vamos ter estruturas diferentes de raízes. Então, a título de conhecimento, para que vocês saibam, nós temos ali 4 ou 5 tipos bem diferentes de raízes. Entre elas, que eu quero que vocês conheçam, esses dois exemplos que o livro de vocês traz. O primeiro aqui, que são as raízes pivotantes, ó, que tem um centro e vão surgindo os ramos, e as raízes que nós vamos chamar de fasciculadas, que é quando espalha um monte de raiz lá pelo solo. Esses dois grandes tipos eu quero que vocês sempre lembrem. Raízes pivotantes e raízes fasciculadas. Pivotantes, eu tenho um centro e desse centro se espalham as raízes. Raízes fasciculadas são muitas raízes que descem ali do caule e que vão fixar aquela planta no solo e vão tirar todos os nutrientes que ela precisa. Show de bola? Das raízes é isso. Nós temos caules diferenciados. Isso é muito legal, porque o caule da bananeira vai ser de um jeito, o caule lá da laranjeira vai ser de um outro jeito. Mas aqui eu quero trazer uma grande novidade que eu não sei se você já sabe, mas que eu quero que agora vocês conheçam, que são os tubérculos. A cenoura, a batata salsa, batata doce, todos esses são tubérculos. O que é um tubérculo? É um caule. Então sabe o caule que sustenta lá, por exemplo, a bananeira? Aqui nós vamos ter um caule modificado em tubérculos. O caule engorda, engorda, engorda e vai formar a cenoura, vai formar a batatinha salsa, vai formar a mandioca. Vocês sabiam que esses tubérculos que a gente come nada mais são do que um caule que foi engordando e formou esse tubérculo? Tudo isso, angiospermas, caules de angiospermas. Show de bola? Caules, então, podem se modificar e vão gerar, então, por exemplo, esses tubérculos que a gente conhece. Então, nós sabemos que podemos ter caules simples, como o caule que vai lá sustentar a bananeira, vai sustentar a laranjeira, ou nós podemos também ter caules modificados em tubérculos, beleza? Folhas. Folhas, nós temos folhas de vários tipos também. A folha, ela tem uma estrutura muito importante, por quê? Porque ela é responsável pela fotossíntese. Lembrem-se bem da fotossíntese. Mas eu quero trazer aqui um exemplo de folhas que podem se modificar. Vocês sabiam que os espinhos são folhas modificadas? Isso mesmo. Essa é uma informação bem legal que eu queria trazer para vocês aqui. Os espinhos nada mais são do que folhas modificadas. Então as folhas elas podem ser simples, daquele jeitinho que a gente conhece, bem bonitinho. Deixa eu pegar aqui para lembrar vocês, né? Então nós temos folhas bem simples, como as que a gente já conhece, né? Como as que eu tenho mostrado já nas últimas aulas. Então uma folha simplesmente, mas nós também podemos ter folhas modificadas em espinhos. Então os espinhos nada mais são do que folhas, certo? E aí nós temos a estrutura do fruto. Então, o fruto vai ser aquele fruto gostoso que a gente vai se alimentar. A banana, o abacate, a laranja. Vai cair aqui muita fruta pro professor. E
trouxe mais uma, o tomate. Vocês sabiam que o tomate é também um tipo de fruta? Muita gente às vezes acha que tomate é legume, verdura, mas não. O tomate é também uma fruta. Novidade que eu queria trazer para vocês aqui na aula de hoje. Bom, a aula foi um pouquinho agitada, eu trouxe aqui, quis mostrar a fruteira, explicar os tipos diferentes, mas o que vocês precisam sair daqui sabendo hoje? Que tudo isso aqui é essencial para uma alimentação saudável, não esqueçam disso, pensem bem no corpo, na saúde de vocês e se alimentem de tudo isso aqui que as plantas nos dão de presente, mas também lembrem, quando vocês estão ingerindo uma fruta, quando vocês estão ingerindo um tubérculo, lembrem que o tubérculo nada mais é do que o caule, lembrem que essas frutas todas são angiospermas, que sempre que uma planta tem flor e tem fruto, ela faz parte do grupo das angiospermas. Lembrem também, espinhos são folhas modificadas. Queria trazer todas essas novidades para vocês e acho que isso torna a nossa aula bem mais legal quando a gente consegue entender toda essa realidade de como tudo isso aqui é angiosperma. Então, um grupo bem legal de plantas e o grupo mais evoluído, o mais top, porque ele conseguiu evoluir a ponto de gerar uma flor e de gerar um fruto. Beleza? Então, por hoje era isso. Deixo para vocês os exercícios da parada obrigatória que encerram essa nossa parte de estudos do Reino Plantae. Beleza? Amanhã a gente tem momento ao vivo, eu tô ansioso para ver vocês, já tô com saudade. Finalizem esses exercícios do Reino Plantae para que amanhã a gente possa concluir o conteúdo. E tenham uma alimentação saudável, é a dica da aula de hoje.